Meu nome é Fiona Grant, tenho 30 anos e já cansei de ser invisível. Durante meses dediquei corpo e alma à festa de aniversário da minha mãe, num casarão histórico em Savannah, Geórgia. Cada flor, cada nota musical, cada detalhe foi escolhido por mim, não por obrigação, mas pela esperança tola de que naquela noite eles finalmente me enxergariam. O que recebi? Uma camiseta com os dizeres "A maior vergonha desta família" estampados em letras pretas e gordas, jogada na minha cara como se fosse um troféu. Minha irmã riu, atirando-a sobre a mesa com desdém. Relaxa, é só uma brincadeira, disse, como se humilhação fosse algo para se rir. Minha mãe deu uma risadinha nervosa, como quem assistia a um programa de TV ruim. Meu pai desviou o olhar, encolhendo os ombros como se não fosse com ele. Meu irmão tomou um gole da bebida, achando graça. Até minha tia bateu palmas, como se aquilo fosse o auge do humor. Não gritei. Não chorei. Dobrei a camiseta com mãos trêmulas, coloquei-a ao lado do prato e forcei um sorriso que doía mais que qualquer palavra. Então, com calma, abri minha bolsa e tirei um maço de papéis grossos, oficiais importantes. Todos os olhos se voltaram para mim quando comecei a rasgá-los, um por um, devagar, como se estivesse destruindo algo muito mais valioso que papel. O silêncio tomou conta da sala. O sorriso da minha irmã desapareceu. "O que você está fazendo?" Ela perguntou, a voz carregada de pânico. Não respondi. Joguei os pedaços sobre a mesa, virei as costas e saí, deixando para trás o eco dos meus passos e o peso daquelas portas antigas se fechando. 1 hora depois, meu telefone começou a vibrar sem parar, ligações, mensagens, recados. Eles tinham lido o que destruí. Agora sabiam. E não paravam de tentar me alcançar. Cresci numa casa de classe média em Atlanta, sempre sendo a peça que não se encaixava. Minha irmã, Trisha, 5 anos mais velha, era a estrela da família, líder de torcida, rainha do baile, casada aos 25. Essa menina vai longe, minha mãe dizia, orgulhosa, enquanto pendurava mais um diploma dela na geladeira. Meu irmão, Kevin, 2 anos mais velho, podia fazer qualquer coisa, desde arruinar o carro até reprovar na escola, e ainda assim ganhava um tapinha nas costas do meu pai. "É coisa de menino", ele dizia, como se isso justificasse tudo. Eu era só a sombra deles. Aos 10 anos, ganhei uma feira de ciências. Minha mãe mal olhou para o troféu. "Não fique se achando, Fiona", foi tudo o que disse. Meu pai assentiu, os olhos grudados no jornal. Trisha revirou os olhos. "É só uma brincadeira de criança." Kevin riu, jogando a bola para o alto. Doía, mas engoli seco. Na adolescência aprendi a me calar. Trisha ganhou um carro aos 16. Eu ganhei uma palestra sobre responsabilidade. Kevin recebia tênis novos a cada estação. Eu usava roupas herdadas. Enquanto eles brilhavam, eu me afogava em livros, debate e bolsas de estudo. Nerd, Trisha dizia como se fosse um xingamento. Meus pais? Nunca apareceram nas minhas apresentações, sempre ocupados com os desfiles de Trisha ou os jogos de Kevin. Minha tia Joyce às vezes me dava um tapinha nas costas. "Você está indo bem, Fiona", mas soava mais como pena do que apoio. Eu queria tanto que eles me notassem, mas nunca aconteceu. A faculdade foi minha fuga. Mudei para Tentens, mergulhei no curso de gestão de eventos e me joguei em estágios. Organizei casamentos, retiros corporativos, cada projeto mais ambicioso que o anterior. Aos 25, abri minha própria empresa, a Coastal Events. Em 5 anos, ela valia $20 milhões. Não precisei me gabar, os resultados falavam por mim. Mas mesmo assim continuava mandando dinheiro para casa. Quando as contas do hospital da minha mãe ultrapassaram $80 mil depois da cirurgia no joelho, paguei tudo sem perguntar. Quando o filho de Trisha precisou de aparelho, cobri a despesa. O carro de Kevin quebrou? $15 mil transferidos na hora. Presentes de Natal, cheques de aniversário, depósitos aleatórios. Nunca falei nada. Eles nunca perguntaram de onde vinha aquele dinheiro. "A Fiona tem sorte", Trisha dizia, revirando os olhos. Meus pais aceitavam o dinheiro, sem agradecimentos, sem curiosidade. Achava que o sucesso mudaria tudo. Chegava aos jantares de família com roupas impecáveis, dirigindo um BMW alugado, solando conquistas como se fossem migalhas. "Fechei um cliente grande semana passada", dizia. Minha mãe mudava de assunto. "A Trisha está reformando a casa." Meu pai assentia. O Kevin começou um novo emprego. Minhas vitórias não importavam. Para eles, eu ainda era criança que não pertencia àquele quadro. Trisha cochichava alto o suficiente para eu ouvir. "Ela está se esforçando demais." Kevin ria. Minha tia Joyce sorria fracamente, mas nunca dizia nada. Mesmo assim, eu insistia.
Ligava para minha mãe toda semana, mandava artigos sobre meu ramo para meu pai, convidava Trisha para meus eventos. Nada adiantava. Eles cancelavam na última hora, inventavam desculpas ou simplesmente esqueciam. Uma vez, ouvi meu pai dizer a um vizinho: a Fiona até que está bem, acho. Não é como a Trisha ou Kevin. Doeu fundo, mas não deixei transparecer. Em vez disso, me afoguei no trabalho. A Coastal Events fechou um contrato com uma gigante de tecnologia, $500 mil por uma única gala. Contratei mais gente, abri um segundo escritório, continuei subindo. Mas toda visita à família era um lembrete de que, para eles, eu era transparente. O dinheiro que eu mandava também não bastava. Trisha pediu 20 mil para reformar a cozinha. Paguei. Kevin queria 15 mil para um negócio. O dinheiro sumiu em um mês. Meus pais atrasaram o pagamento da hipoteca. Cobri 6 meses, $90 mil. Nenhum obrigado. Nenhuma pergunta sobre como eu consegui aquilo. Dizia a mim mesma que estava tudo bem, que estava ajudando, que um dia eles me viriam de verdade. Essa esperança me mantinha presa a eles, mesmo quando doía. A festa de aniversário da minha mãe seria minha última tentativa. Me joguei de cabeça na organização, determinada a provar que não era a fracassada que eles enxergavam. Escolhi um casarão em Savannah, com colunas imponentes e jardins deslumbrantes, o cenário perfeito para uma celebração memorável. Minha empresa cuidou de cada detalhe: jantar de 5 pratos, quartetos de jazz, bolo personalizado com o creme de limão favorito da minha mãe. Passei semanas montando a lista de convidados, família, amigos antigos, vizinhos, mais de 100 pessoas. O orçamento chegou a $75 mil, tudo do meu bolso. Não hesitei. Se aquilo não os fizesse me ver, nada mais faria. Contei os planos para minha mãe. Aluguei um casarão em Savannah, disse, tentando conter a emoção. Vai ser incrível. Ela fez uma pausa, suspirou. Parece muito, Fiona. Não exagera. A voz era tão neutra que poderia estar falando de uma compra no supermercado. Falei sobre a música ao vivo. Jazz é legal, ela disse, distraída. Mas não espere que todo mundo vá. Mordi o lábio, assentindo sozinha. Meu pai não foi diferente. Mandei uma foto do local. Parece chique, respondeu. Nada mais. Trisha foi pior. Liguei empolgada para falar do bolo. Creme de limão? Sério? Riu. Mãe não gosta mais disso. Eu sabia que era mentira. Ela amava há anos, mas deixei passar. Kevin nem atendeu. Deixei um recado sobre a lista de convidados. Nenhuma resposta. Só minha tia Joyce mostrou um interesse tímido. Que bonito, Fiona, disse ao mencionar o casarão. Mas não complica, tá? Soou como um conselho vazio, não como apoio. Ignorei e me concentrei no trabalho. Minha equipe da Coastal Events trabalhou sem parar. Centro de mesa com orquídeas, lustres de cristal, cabines de fotos com adereços vintage. Passei noites ajustando o mapa de lugares, garantindo que os amigos da minha mãe tivessem os melhores assentos. Cada detalhe era perfeito. Mas não estava só organizando uma festa. Estava construindo o momento em que finalmente eles me viriam. Ou não. Aquela era a minha chance. Não apenas de ser vista, mas de provar que, apesar de tudo, eu ainda acreditava que eles poderiam me enxergar além das piadas cruéis e dos silêncios constrangedores. Preparei algo muito maior do que uma festa. Redigi um contrato transferindo 10% das ações da Coastal Events para os meus pais, $2 milhões em valor de mercado. Não era só dinheiro. Era um pedaço do meu suor, das noites em claro, dos riscos que tomei sozinha. Era a minha maneira de dizer, eu conquistei, e quero que vocês façam parte disso. Além disso, abri um Quai Hall Que Bom, um fundo educacional para os 2 filhos da Trisha, $50 mil para cada um, o suficiente para cobrir a faculdade sem preocupações. Imaginei o momento em que entregaria os papéis para minha mãe, seus olhos brilhando enquanto meu pai assentia em aprovação silenciosa. Visualizei o sorriso raro da Trisha, o tapa nas costas do Kevin, a um Joyce sussurrando para os outros. Sempre soube que ela tinha algo especial. Esse pensamento me manteve de pé durante as madrugadas sem sono. Enviei uma mensagem no grupo da família pedindo opiniões sobre o cardápio. A resposta da Trisha foi imediata, tá, Fiona? Só não estraga tudo. Kevin mandou um emoji de polegar para cima, sua única contribuição. Minha mãe ligou, mas só para perguntar se eu tinha convidado uma ex-colega de trabalho dela. Ela é importante, disse, ignorando minhas perguntas sobre a decoração. Meu pai? Nem sequer respondeu. Tentei uma última vez, enviando o rascunho do cronograma, coquetel, jantar, discursos, dança. A Trisha disparou. Demais. As pessoas vão ficar entediadas. Kevin nem se deu ao trabalho de responder.
A Joyce escreveu, parece cheio. Tomara que dê certo. Meus pais? Silêncio. Cada palavra deles doía como um corte preciso, mas eu não deixei transparecer. Revisei os contratos com meu advogado, garantindo que a transferência de ações fosse irrevogável. Os documentos do Quai Hawk Bom estavam prontos, com os nomes dos filhos da Trisha impressos em letras impecáveis. Guardei tudo em uma pasta elegante de couro, imaginando o instante em que a apresentaria a eles. Disse a mim mesma que a frieza deles era só hábito. Que quando vissem o esforço, a mansão, a comida, a música, os papéis finalmente me enxergariam. Passei a última semana em Savannah supervisionando cada detalhe. Minha equipe pendurava luzes, testava sistemas de som, ajustava mesas. Mal dormi, movida a café e uma esperança teimosa. Não era só uma festa. Era minha última cartada para mudar o que eles pensavam de mim. O grande dia chegou mais rápido do que eu esperava. A noite começou perfeita. O quarteto de jazz tocava baixo, os convidados circulavam com drinks, o jantar de 5 pratos saiu sem um erro. Fiquei ao lado da mesa principal, observando minha mãe sorrir enquanto velhos amigos brindavam aos seus 60 anos. Por um segundo, achei que tinha conseguido. Que finalmente eles estariam orgulhosos. Até a Trisha se levantar, segurando uma pilha de camisetas dobradas, os olhos brilhando com malícia disfarçada de brincadeira. Temos uma surpresinha, anunciou, a voz afiada como uma lâmina. Distribuiu uma para cada membro da família. Minha mãe ganhou o melhor mãe do mundo. A do meu pai dizia rei da casa. A do Kevin, filho favorito. A da Joyce Rocheda da família. A minha veio por último. Trisha jogou para mim com um sorriso de canto de boca. Vai, Fiona. Abre. Desdobrei a camiseta. Letras pretas gritavam. Maior vergonha desta família. O salão congelou. O riso da Susan quebrou o silêncio primeiro, a mão cobrindo a boca como se fosse uma brincadeira inocente. David riu baixo, desviando o olhar. Kevin deu de ombros, recostando-se na cadeira com um sorriso. Joyce bateu palmas, balançando a cabeça como se fosse a piada mais engraçada que já tinha ouvido. Trisha cruzou os braços, orgulhosa, o olhar me desafiando a reagir. Os convidados se mexeram desconfortáveis. Alguns forçaram sorrisos. Outros baixaram os olhos. Meu peito queimava, mas minhas mãos não tremeram. Anos de desprezo, o sarcasmo da Trisha, a indiferença da minha mãe, o silêncio do meu pai, a apatia do Kevin passaram pela minha cabeça como um filme em alta velocidade. Aquilo não era uma piada. Era a verdade deles, estampada em algodão barato. Coloquei a camiseta sobre a mesa, a voz calma, quase gelada. Engraçado. Mergulhei a mão na bolsa e puxei a pasta. Os contratos brilhavam dentro dela, 2 milhões em ações, 50 mil para cada sobrinho. Segurei-a no alto, deixando que vissem as páginas impecáveis, o timbre do meu advogado. A expressão da Trisha vacilou. O que é isso? Perguntou, inclinando-se para a frente. Não respondi. Em vez disso, apertei a pasta com força e comecei a rasgar. O som do papel se partindo ecoou no salão em silêncio. Fragmentos caíram no chão como confetes amargos. Susan levou a mão à boca. O maxilar de David se contraiu. Kevin se endireitou, os olhos arregalados. Joyce parou de bater palmas, o rosto pálido. Trisha deu um passo à frente. Fiona, que merda é essa? Sua voz tremia, mas eu continuei. Rasguei devagar, metodicamente, até que só restassem tiras inúteis aos meus pés. Olhei para Trisha. Depois para minha mãe. Por fim para o meu pai. Acham que sou uma vergonha? Perguntei, baixa, mas clara. Tá bom. Vamos ver como se viram sem mim. Deixei cair o último pedaço, virei as costas e caminhei em direção às portas pesadas da mansão. Você tá exagerando. Gritou Trisha. Fiona, volta. A voz da minha mãe quebrou. Kevin murmurou algo que não ouvi. Meu pai não disse nada. Só o arrastar da cadeira quando se levantou. A Joyce esticou a mão. Espera, querida. Não parei. As portas se fecharam atrás de mim, abafando suas vozes. Saí para a noite fresca de Savannah, o coração batendo forte, mas a mente límpida pela primeira vez em anos. Não passaria mais uma vida correndo atrás do que eles nunca me deram. O primeiro foi um conhecido que mandou uma mensagem horrorizado. Seus pais estão dizendo que você teve um surto. Olhei para a tela, os dedos apertando o celular até doer. Não estavam apenas magoados. Estavam reescrevendo a história para me transformar na vilã. Kevin não perdeu tempo. Outra mensagem. Você nos envergonhou. Por que não pode ser normal? As palavras ardiam, mas não respondi. Trisha, é claro, foi mais longe. Postou uma foto da camiseta com a legenda. Era só uma brincadeira, mas Fiona fez tudo sobre ela. Clássico.
Seus seguidores adoraram, enchendo os comentários de emojis de risada e frases como, que bagunça. Assisti as notificações se acumularem, cada uma como uma facada, mas permaneci em silêncio. O telefone não parou. Susan, David, Joyce. Caixa postal lotada. A voz de Susan oscila entre o pedido e a acusação. Fiona, não foi assim que quisemos dizer. Liga para a gente. David, áspero. Não pode simplesmente sumir. Joyce, mais suave, mas não menos calculada. Somos família. Vamos consertar isso. Kevin, implacável. Você deve um pedido de desculpas à mãe. Desliguei o celular. A tela escureceu. Sua desesperança não era por mim. Era pelo que haviam perdido. Aqueles papéis não eram apenas presentes. Eram salva-vidas. Meus pais dependiam do meu dinheiro para tapar buracos, 90 mil só no ano passado para a hipoteca. Trisha usava meus cheques para extras, como a mensalidade da escola particular dos filhos. Kevin queimava meu dinheiro em ideias de negócio que nunca decolavam. Nunca agradeceram. Nunca perguntaram como eu conseguia. Agora, sem aqueles papéis, viam o vazio que eu preenchia. Mas em vez de assumirem sua crueldade, dobraram a aposta. Trisha postou mais, me acusando de sabotar a família. Susan e David espalharam fofocas, que chegaram até antigos colegas de escola. Kevin foi direto. Você é egoísta, Fiona. Sempre foi. Não chorei. Não gritei. Fiquei sentada na cama do hotel, olhando para o teto, sentindo o peso das palavras deles, mas me recusando a carregá-lo. Eles haviam me mostrado mais uma vez quem eram. Suas ligações, posts e rumores não eram desculpas. Eram exigências, desvios, chantagens emocionais. Passei anos dando tudo na esperança de uma migalha de respeito. Agora haviam perdido mais do que papéis. Haviam me perdido. Uma semana depois do incidente, a Coastal Events Magazine publicou uma reportagem sobre mim. Uma jornalista havia me procurado meses antes, impressionada com a ascensão da minha empresa. Hesitei, não queria parecer arrogante, mas depois da camiseta, aceitei a entrevista. O artigo saiu online. Fiona Grant, a organizadora de eventos que construiu um império de 20 milhões. Detalhava minha trajetória do zero a uma empresa que lidava com galas de alto nível, enquanto, silenciosamente, bancava minha família por anos. Os 80 mil das contas hospitalares da minha mãe, os 20 mil da reforma da cozinha de Trisha, os 10 mil do carro de Kevin, e incontáveis outros pagamentos, nenhum deles sequer reconhecido. A repórter não mencionou a festa. Guardei isso para mim. Mas a verdade sobre minhas contribuições agora estava exposta. A reação foi imediata. Minha caixa de entrada encheu de mensagens de estranhos, empreendedores, mães solteiras, pessoas que também haviam sido ignoradas pelas próprias famílias. Você é uma inspiração, escreveu uma. Outra, também cortei meus parentes tóxicos. As redes sociais ferveram. Um fio no Twitter sobre o artigo viralizou, com milhares de curtidas e compartilhamentos. Fiona Grant merece mais. Um usuário postou. A família dela pegou seu dinheiro e a chamou de desgraceira? Inacreditável. Hashtags como hashtag Fiona Grant e hashtag Verdade Familiar ficaram nos trending topics por dias. Meus seguidores no Instagram dobraram, depois triplicaram. Clientes enviaram e-mails elogiando meu trabalho, alguns oferecendo novos contratos. Uma ONG local me convidou para ser palestrante em seu evento beneficente. Li cada mensagem, cada comentário, o coração cheio. Pela primeira vez, me senti vista não pela minha família, mas pelo mundo. O mundo de Trisha desmoronou primeiro. Seus posts no Facebook viraram contra ela. Quem havia lido o artigo começou a comentar em sua página. Você chamou ela de desgraceira depois que ela pagou a escola dos seus filhos. Seus seguidores caíram aos centenas. Uma rede de boutiques onde ela era embaixadora cancelou seu contrato de 15 mil por ano, citando desalinhamento de valores. Trisha tentou se salvar com um pedido de desculpas vago. Não foi minha intenção magoar ninguém. Foi um mal-entendido. Não colou. Os amigos pararam de interagir, seus posts secaram. Ela me mandou uma mensagem, não precisava ter tornado público. Não respondi. Sua raiva já não era problema meu. Kevin bateu na parede em seguida. Vinham tentando alavancar uma startup usando meu nome como garantia. Depois do artigo, um investidor lhe enviou um e-mail recusando um empréstimo de 200 mil. Não podemos apoiar alguém ligado a esse tipo de drama familiar. Kevin me escreveu desesperado. Fiona, você está arruinando minha vida. Fala com essas pessoas. Ignorei. Ele nunca havia se importado com meus esforços antes. Agora colhia o que plantara. Sua startup engasgou, e ele começou a pedir dinheiro emprestado aos amigos, a confiança se esvaindo.
Susan e David sentiram o aperto com mais força. Dependiam do meu dinheiro para manter as aparências, 90 mil da hipoteca, mais cheques para férias e consertos do carro. Sem meu apoio, suas economias minguaram. Susan ligou para o banco e descobriu que sua linha de crédito estava esgotada. David tentou refinanciar a casa, mas o credor recusou, citando instabilidade financeira. Os vizinhos cochichavam sobre seus problemas, alguns ligando ao artigo. Susan me deixou uma mensagem de voz, a voz tensa. Fiona, estamos passando dificuldades. Você não precisava fazer isso. David mandou um texto. Isso não está certo. Somos seus pais. Ouvi e deletei. Suas palavras soavam ocas, mais sobre o dinheiro do que sobre arrependimento. A Joyce tentou fazer de mediadora. Me enviou um e-mail. Fiona, li o artigo. Não sabia de tudo que você havia feito. Podemos conversar? Apreciei a tentativa, mas era tarde. Ela havia aplaudido a camiseta, rido com os outros. Não respondi. O artigo não havia apenas exposto meu trabalho. Havia me mostrado quem eles realmente eram. O apoio do público me deu força. Uma podcaster me convidou para contar minha história. Uma rede de mulheres me indicou para um prêmio de empreendedorismo. Não estava apenas sobrevivendo, estava florescendo. A reportagem mudou tudo. As mentiras da minha família. Os posts de Trisha, as fofocas de Susan e David, a culpa que Kevin jogava em mim, tudo desmoronou sob o peso da verdade. Eles haviam me pintado como a vilã, mas o mundo viu além. Não me vanguei. Não precisei. Os comentários, as mensagens, as novas oportunidades, eram suficientes. Passei anos correndo atrás da aprovação deles. Agora tinha algo melhor, respeito de quem me valorizava por quem eu era. Seus ataques não pararam. Trisha dobrou a aposta nas redes, postando um longo desabafo no Instagram. As mentiras de Fiona naquela revista estão nos destruindo. Sempre foi invejosa. Seus seguidores, já escassos, não compraram. Os comentários se acumularam, cobrando. Você pegou o dinheiro dela e zombou. Assuma. Um blog local de notícias pegou a história, citando a Inc. Magazine e os posts de Trisha lado a lado. O contraste era brutal. Minhas contribuições silenciosas, meu trabalho incansável, minha generosidade sem alarde, tudo ofuscado pelo veneno público dela. As redes sociais não mentem. Trisha perdeu mais 1.000 seguidores em uma semana. Seus clientes de boutique pararam de retornar suas ligações. A raiva dela se dissipou como espuma no ar, enquanto o público virava as costas, deixando-a gritar para um vazio ecoante. Fiona nos traiu, sempre foi invejosa, as acusações soavam cada vez mais como o desespero de quem via o próprio castelo de cartas desmoronar. Susan e David tentaram outra tática. Num jantar comunitário, encurralaram amigos antigos, tecendo uma narrativa de traição com voz trêmula e olhares calculados. Fiona nos virou as costas, suspirou Susan, o tom dramaticamente frágil. David complementou como se ensaiado. Ela mudou. Acha que está acima de nós. Mas a reportagem já havia se espalhado como fogo em palha seca. Uma vizinha cortou o teatro com uma pergunta seca. Não foi ela quem pagou as contas do hospital de vocês? Os rostos deles congelaram. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer discurso. A farsa morreu ali mesmo, substituída por murmúrios sobre sua hipocrisia. Nunca mais falaram de mim em público. A credibilidade deles? Reduzida a cinzas. Kevin, porém, foi direto ao ponto. Um e-mail chegou à minha caixa, o assunto em letras garrafais. Você arruinou minha carreira. No corpo a acusação descontrolada. Sua matériazinha me custou tudo. Estou desempregado. Tinham demitido ele depois que seu chefe leu a reportagem e questionou sua ética ou a falta dela. Um segundo e-mail veio em seguida, a fúria transbordando. Me deve, Fiona. Não respondi. Seu desemprego não era culpa minha. Ele havia construído a carreira em cima de dinheiro emprestado e do meu nome, nunca do próprio suor. As mensagens pararam. O silenciamento foi sua última admissão de derrota. Tia Joyce fez uma última tentativa de consertar o que não tinha jeito. Apareceu sem aviso no meu escritório em Savannah, as rugas do rosto mais profundas que o arrependimento tardio. Fiona, me desculpe, disse, apertando uma carta escrita à mão. Não percebi tudo o que você deu. Podemos começar de novo? As palavras eram gentis, mas soavam ocas. Ela havia ficado em silêncio durante anos de humilhações, havia aplaudido aquela camiseta. Balancei a cabeça. Acabou, Joyce. Minha voz era firme, sem crueldade. Já dei demais. Ela saiu com a carta na mão, os ombros curvados. Senti um aperto no peito, mas não a chamoei de volta. Algumas pontes não são feitas para serem reconstruídas, são lições. A vida de Trisha desmoronou de vez.
O marido, exausto com suas crises públicas e as dívidas que se acumulavam, entrou com o divórcio. O acordo deixou ela com quase nada. As parcerias com marcas evaporaram, e minha ajuda financeira era só uma lembrança distante. Mudou-se para um apartamento minúsculo, suas redes sociais agora trancadas a 7 chaves. Kevin não teve sorte melhor. Sem meu dinheiro para bancar seus caprichos, não conseguiu outro emprego decente. Os sonhos de startup viraram poeira, e ele aceitou um trabalho meio período numa concessionária, mal conseguindo pagar as contas. Susan e David levaram o pior golpe. As economias secaram. Colocaram a casa em Atlanta à venda. A placa do corretor foi cravar no jardim há um mês, símbolo cru de uma queda que eles mesmos cavaram. Venderam heranças para tapar buracos. Soube disso por uma prima distante, não por eles. Nunca mais me procuraram. Não observei o desmoronamento deles com satisfação. Não era vingança. Era consequência. Durante anos eu os havia sustentado com dinheiro, com tempo, com amor, só para ser recompensada com risadas e uma camiseta debochada. Sem mim, suas vidas refletiam apenas as escolhas que fizeram. Enquanto isso, eu florescia. A Coastal Events fechou um contrato de 1 milhão para um festival em Miami. Contratei mais 10 funcionários, abri um terceiro escritório e fui convidada para palestra num congresso nacional. Minha caixa de entrada enchia, não com pedidos de família, mas com oportunidades. Podcasts, painéis, até uma proposta para escrever um livro. Comprei uma casa pequena à beira-mar, um lugar que era meu. As manhãs começavam com café na varanda, a brisa do oceano carregando só paz, sem culpa, sem cobranças. 2 anos depois, eu me erguia mais alta do que nunca. Num salão lotado em Atlanta, o Conselho Nacional de Mulheres Empreendedoras me coroou Empreendedora do Ano. 500 pessoas, de CEOs a fundadores de startups, se levantaram em pé, aplaudindo enquanto eu subia ao palco. Meu vestido azul marinho realçava a postura ereta. Os cabelos presos revelavam o brilho da prata do prêmio em minhas mãos. Sorri não para as câmeras, mas para mim mesma. A citação elogiava a Coastal Events, agora avaliada em 25 milhões, por redefinir o setor. Destacavam minha resiliência, minha inovação, minha filantropia silenciosa, doações a abrigos, bolsas para mães solteiras. Falei pouco, agradecendo à equipe, aos clientes, aos estranhos que me ergueram. Não mencionei a família. Eles não faziam parte daquele momento. Depois da cerimônia, meu celular iluminou com notificações. Nenhuma de Trisha, Kevin, Susan, David ou tia Joyce. Nenhum deles havia me procurado desde a visita dela. As mensagens vinham de desconhecidos. Uma jovem do Texas escreveu: "Sua história me deu coragem para sair do meu emprego tóxico. Obrigada." Um pai de Chicago mandou: "Li sobre você na Inc. Você me inspirou a enfrentar meus pais." Uma universitária enviou: "Estou abrindo meu negócio por causa de você." Cada palavra era uma faísca, aquecendo uma parte de mim que eu achava morta. Guardei todas, relendo-as nas noites quietas, lembrete de que meu valor nunca esteve atrelado à aprovação deles. Soube fragmentos sobre eles, por primos distantes. Trisha tentava se recompor, trabalhando num emprego de varejo após o divórcio. Suas redes, mudas. Kevin havia se mudado para uma cidade pequena, aceitando bicos. Os sonhos de startup, abandonados. Susan e David se acomodaram no apartamento compacto, vivendo com moderação, o círculo social encolhido. Tia Joyce mandou um cartão de Natal no ano passado, assinado só com um nome. Não respondi. Nossas vidas tinham seguido caminhos separados. Não checava mais suas atualizações. Não me perguntava o que pensavam. As vozes deles, outrora tão altas na minha cabeça, haviam se dissolvido em nada. O prêmio não foi meu único marco. A Coastal Events expandiu, fechando um contrato de 2 milhões para um festival de música nacional. Abri um quarto escritório em Nova York, contratei mais 20 pessoas e lancei um programa de mentoria para jovens mulheres no mundo dos negócios. Minha casa à beira-mar virou refúgio, um jardim onde cultivei rosas que floresciam sob meu cuidado. Recebia jantares para amigos de verdade, aqueles que riam das minhas piadas, não das minhas dores. Viajei para palestra em Seattle, Miami, Londres. Cada viagem, cada discurso construía uma vida que finalmente era minha, não pelos troféus, mas porque eu havia escolhido me bastar. A lição veio devagar, esculpida em anos de feridas. Passará a vida correndo atrás de aceitação, do respeito de Trisha, da gratidão de Kevin, do orgulho dos meus pais, da compreensão de tia Joyce. Amarrara meu valor aos acenos deles, aos sorrisos forçados, às migalhas de aprovação. Mas naquela noite em Savannah, quando virei as costas, aprendi algo mais cortante. O autorrespeito pesa mais que qualquer aplauso alheio.
Ninguém, nem mesmo a família define seu valor. Você define. Eu havia dado tudo a eles, dinheiro, tempo, amor, e eles me devolveram com uma camiseta e risadas. Afastar-me não foi sobre eles. Foi sobre eu finalmente honrar meu próprio coração. Aquelas mensagens de estranhos me ensinaram outra coisa. Uma história compartilhada pode iluminar o caminho de alguém. Comecei um blog não por fama, mas por conexão. Escrevi sobre construir um império, sobre sobreviver à traição, sobre encontrar paz. Os leitores responderam compartilhando suas próprias lutas, famílias abusivas, chefes desdenhosos, sonhos enterrados. Respondi a cada e-mail, a cada comentário, oferecendo o que eu mesma havia buscado desesperadamente: você é suficiente. Minhas palavras alcançaram milhares, depois milhões. Uma editora me procurou para um livro de memórias. Eu assinei o contrato não pelo avanço financeiro, mas para alimentar a chama que eles tentaram apagar. Quando subi naquele palco, troféu nas mãos e holofote sobre mim, não senti vitória sobre eles, senti alívio. O peso das expectativas alheias, das risadas sufocadas, das mentiras vestidas de verdade havia se dissolvido no ar. Não era mais a filha que falhara, a sonhadora ingênua, a decepção da família. Era uma mulher que havia esculpido, com as próprias cicatrizes, uma vida que lhe pertencia. O aplauso ecoou, mas o que ficou foi a certeza. O respeito próprio não se negocia. Ele é a base sobre a qual o mundo finalmente se curva. Desci do palco com passos leves, não porque o chão fosse macio, mas porque pela primeira vez ele era meu. Não havia mais sombra que me definisse, apenas a luz que eu mesma havia acendido. E ali, entre o brilho das câmeras e o silêncio da minha própria consciência, soube que não precisava mais provar nada a ninguém, nem mesmo a mim mesma. A batalha já estava ganha no dia em que escolhi me levantar.